Tchau, tchau. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13. Muito bom. Bom para começar o dia, começar a semana, começar a segunda-feira. Então, bom dia para você que está em casa e já falando do nosso tema de hoje. Como lidar com pessoas, como amar pessoas e como lidar com elas. Também tem uma pessoa difícil na sua vida? E a gente vai falar sobre isso hoje. Nosso convidado é muito especial. Então fica aí, já vai preparando a sua pergunta. Ele vai estar aqui respondendo sobre como amar pessoas difíceis. Quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aí de casa. É um prazer ter vocês aqui. Mais uma segunda-feira, mais uma semana, graças a Deus. É um prazer, é um privilégio poder estar na sua casa aqui nessa manhã, nesse dia que, pelo menos para nós, está bem friozinho, mas também aconchegante para aprender um pouco mais, para escutar, para a gente estar junto, conversar. E falando em conversar, já vamos começar conversando com a nossa enquete. Vocês se consideram uma pessoa difícil? Então vamos falar sobre amor, sobre amar pessoas difíceis. Você se considera uma pessoa difícil? Pelo menos eu sei que em alguma área você deve achar, ó, nisso aqui eu sou um pouco difícil de lidar, talvez seja um pouco teimoso, não sei. Manda pra gente, coloca qual que é a sua dificuldade. A ideia é a gente conversar e ir se ajudando. Já pode também pensar na sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, já pode mandar pra gente. A ideia é que a gente converse de uma manhã agradável, como se nós estivéssemos aí com esse sofá na sua casa. Você se acha uma pessoa difícil, Pedro? Depende dos momentos. E você, Lídia? Eu acho que eu sou difícil. Vamos lá, mas tem quem goste, né? Ai, que bom. E para conversar conosco, nós convidamos o pastor Carlos Bacotina. Já ouviu falar nesse nome? Se você não conhece ele ainda, eu vou apresentar para você. Ele é pastor da Igreja Batista em Jardim Tremembé, professor da ABCB, formado em Teologia pelo Seminário Batista Logos, covalidação em Teologia pela Faculdade Curiós do Ceará, pastor da Igreja Batista Regular, e já falei isso, professor do seminário, acho que está repetido aqui, vamos lá, capelão e educador do Colégio Betel Brasileiro, fundador e conselheiro do CAD, Clínica de Aconselhamento e Discipulado, mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, casado com a Fernanda Bacotina, pai do Guilherme e da Giovana, e eu quero dar bom dia pro pastor Carlos. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Realmente um prazer, mais uma vez, poder participar com os irmãos, poder participar desses momentos de reflexão à luz da palavra, reflexão sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, nesses momentos, né, tão difíceis e principalmente com pessoas difíceis. É verdade. E esse assunto é muito bom. Pastor, nós teremos aqui participação das pessoas que estão nos assistindo, mas eu quero começar perguntando o que é o amor bíblico? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do amor bíblico, geralmente nós temos a ideia de pensar logo para o lado sentimental. Contudo, essa não seria uma boa definição ou um bom pensamento a respeito. Poderíamos até pensar no amor bíblico partindo de dois lados da mesma moeda. Como eu poderia explicar melhor, seria a maior seria uma entrega que envolve adoração, ou seja, é um ato de adoração, e esse amor bíblico seria uma adoração ao Senhor, uma entrega ao Senhor e, ao mesmo tempo, ao próximo. Como referência, o amor bíblico, nós temos o maior ato de amor conhecido ou, pelo menos, aproveitado pelo ser humano, que é o amor do Senhor para conosco. Então, João 3,16, todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? Para que todo aquele que crê não pereça. Então, nós temos uma referência de um amor, de uma entrega, uma doação
naquilo que era necessário para a pessoa. Então, quando nós olhamos o amor, o amor, o primeiro ponto que nós devemos definir o amor bíblico, ele é sempre um ato de adoração ao Senhor, uma entrega à obediência. A gente pode lembrar do texto de Mateus 19, 29, eu tenho ele aqui comigo, diz assim, ó, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Então nós percebemos que o amor é uma entrega, e essa entrega, ela é voltada ao Senhor. Então, um ato de adoração. Como eu disse, dois lados de uma só moeda. Primeiro ao Senhor e uma outra entrega ao próximo, que seria aquele texto clássico, né? Amará a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Marcos, capítulo 12, versículo 31, vai nos ajudar. Então, de forma bem simples, o amor bíblico é uma entrega visando suprir uma necessidade de alguém, de uma pessoa. Então esse seria o amor, e esse amor ainda com a motivação de adoração ao Senhor. Eu acho que a gente poderia então definir o amor bíblico partindo desse pensamento. Excelente. Se for falar em amor, a Bíblia fala muito, 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 muito de amor, mas hoje nós vamos focar nas pessoas difíceis. Quem sabe um outro dia, né, um programa só sobre amor, né, pastor, da Bíblia. Mas eu vou passar... de Deus, amor. Exatamente. Eu vou passar para o Pedro, que ele tem uma pergunta para o senhor também. Pastor, bom dia, prazer ter você aqui com a gente. Queria já começar falando da... Nossa interação já começou, hein? A Wanda mandou, sim, Pedro, eu sou uma pessoa difícil, principalmente quando estou zangada, me fecho em copas, casulo. E eu queria já, aproveitando essa deixa da Wanda, perguntar então, pastor, por que é tão difícil amar? Então, mais uma vez, aqui a gente tem que entender uma questão pelo prisma que a pessoa enxerga o mundo, a cosmovisão que ela tem do mundo, né? Então, realmente, existem pessoas difíceis de se relacionar, de amar, e note que amar aqui eu já estou desde o início dizendo que não é uma questão só de sentimento, envolve sentimento, mas amar é uma questão de entrega, é uma decisão, é uma ação. Então, é difícil, às vezes, você agir pensando no bem da pessoa ou querendo o melhor da pessoa quando essa pessoa é irada ou quando essa pessoa é melindrosa por qualquer coisa. Então, ela já fica toda magoada, ressentida. Às vezes, pessoas maldosas, e maldosas no vários tipos, a gente pode pensar vários tipos de maldade, onde a pessoa simplesmente ela quer te machucar só para ela ter a sensação de ser superior a você. Então, nesse conceito, temos pessoas fofoqueiras que talvez você quer ajudar e a pessoa sai falando mal de você. Você tem pessoas tímidas, tem aquelas que são vítimas, né? Ó céus, ó lua, tudo contra. E é difícil você lidar, então, com essas pessoas. Mas, como eu disse, é tudo uma questão de como você enxerga a vida, como você enxerga o mundo. E aqui eu já vou também fazer uma divisão, que o cristão, aquele que teme ao Senhor, aquele que foi regenerado, que foi alvo do amor de Deus, ele tem condições de amar biblicamente, então trabalhar na vida da pessoa para que ela também enxergue o amor de Deus. Aquele que não conhece a Cristo, ele não tem condições para amar dessa forma, então ele vai amar de forma condicional, o que eu ganho com isso, o que eu troco com isso, ou o que eu perco menos com isso. Já nós, cristãos, então nós temos que entender que esse amar, a visão é de realmente se entregar, e isso significa de satisfazer-me em doar a minha vida na missão de levar aquela pessoa a Cristo, ou na missão de fazer aquela pessoa ser mais parecida com Cristo. Então, por que é difícil amar? Devido à forma como eu enxergo o mundo. Então, se eu entendo que o mundo é um ambiente onde eu devo simplesmente receber, eu vou ter problema com isso. Mas quando eu entendo que esse mundo é um ambiente onde eu posso
aplicar tudo que o Senhor deu para mim, a minha inteligência, meu corpo, meu tempo, meus recursos, a serviço do Senhor, da obra, e levar outras pessoas a reconhecer a sua glória, então o amar se torna desafiador e às vezes empolgante. Então, ele, ainda que difícil às pessoas, mas ele é fácil, porque a minha satisfação vai estar a quem eu estou pensando, em quem eu estou analisando por trás de tudo isso, que daí seria o Senhor. Então, amar, por que é difícil? Porque amar é uma decisão que deve ser visto como uma função, uma função de adoração ao Senhor e de revelar a glória do Senhor às outras pessoas. Então, amar é difícil, porque muitos não entendem esse significado, o que significa o amar, o que significa o Senhor, não entende a função do amor, para que devemos amar, por que eu não posso simplesmente me isolar. Então eles esquecem dessa função e eles adotam ou focam somente na questão do sentimento. Que incrível, ótimo já, né? Dá para fazer uma baita de uma avaliação aí. Mas, pastor, uma pergunta: como amar quando os meus sentimentos são contrários? Então, exatamente. Nós temos a tendência de colocar aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu acho bacana, para direcionar o que eu devo ou não fazer. E é justamente o contrário que nós devemos pensar. Eu estou a serviço do Senhor e pronto. Aí, os meus sentimentos, eles também devem ser transformados. Já escutamos em alguns lugares que não, você tem que fazer por responsabilidade, não importa o seu sentimento. Eu já não sou tão a favor desse conceito. Eu digo que você deve fazer sim a responsabilidade e não só isso, mas a sua motivação, o seu sentimento também deve estar focado no Senhor. Então eu devo trabalhar com o meu sentimento. Porque se eu não tenho satisfação em lidar com aquelas pessoas que o Senhor colocou à minha volta, independentemente de quem quer que sejam, daqui a pouco eu vou mencionar um texto que nós devemos. O Senhor Jesus fala assim: vocês devem amar as pessoas e odiar os seus inimigos. Ele fala: não é bem assim. Eu, porém, vos digo que você deve amar o seu inimigo e orar por ele. Então, precisamos mudar os nossos sentimentos, trabalhar nos nossos sentimentos para que eles também estejam em coerência, em harmonia com as nossas atitudes. Porque uma vez que o meu sentimento ele é contrário àquilo que eu devo fazer, provavelmente, para dizer certeza, o Senhor, ele sabe todas as coisas e ele vai estar olhando para a nossa motivação. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E isso, se não for correto, não é adoração. Se não é adoração, por que fazer? Então, assim, de forma um pouco bem simples, amar aqui, por que os meus sentimentos atrapalham? Porque eu não entendi a função de como deve ser ou o que deve ser amar. E aí eu tento usar uma ilustração bem simples que nos ajudam a entender. Imagine que você tem ali um cachorrinho, um cão de guarda, e ele está lá no seu quintal. E a função do cão de guarda é justamente impedir que os ladrões entrem ou ele avise, coisas assim, estamos criando aqui. E você tem um macaquinho, e o macaquinho, o ideal do macaquinho é que ele esteja na floresta ali, pulando de galho em galho, fazendo macaquice. Mas se você troca esses dois animais, então você coloca o macaquinho no seu quintal e você coloca esse cachorrinho na floresta, o que vai acontecer? Na hora que chegar o ladrão, o macaquinho, ele vai te ajudar a carregar a TV de plasma lá, LED, todas as coisas para fora. E o cachorrinho, ele vai tentar pular de árvore em árvore, ele não vai conseguir, vai cair, vai quebrar a patinha, vai ficar em depressão. Então, o que aconteceu? Devido à função, os sentimentos dele não vão poder ser aqueles que deveriam ser. Logo, tristeza, ira, falta de esperança, e assim vai acontecendo. Então, quando eu estou pensando, por que é difícil assim amar quando os meus sentimentos são contrários? Porque talvez a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva desse mundo e da função minha perante as pessoas esteja com algum problema. Pastor,
Tem uma pergunta aqui do chat. A Wanda perguntou: uma pessoa carente tem tendência a ter acessos de ira malévola e descontrolada a ponto de parecer endemoniada? Então, depende Pergunta do boa. contexto, né? Depende do contexto, e aí, às vezes, até o contexto familiar. Tem pessoas que são explosivas, aí, iracundas, e a gente vai dizer, não, isso aí é porque o pai era assim, a mãe era assim, viveu nesse contexto, ou um contexto entre as amizades. Agora, se ela está num contexto onde nós temos essa espiritualidade aflorada, onde os espíritos ou os demônios, algumas pessoas vão achar, realmente, tá vendo? Ela está endemoniada. Então, cada caso seria um caso, não posso dizer que não existe, mas eu acho que na maioria das vezes está mais ligado com o que eu desejo, com o que eu quero, com o que eu penso do mundo, com minha forma de viver, do que realmente algum espírito dominando a pessoa. Sim, a gente tem que amar de qualquer jeito também essa pessoa, né? Do mesmo jeito, mesmo ela sendo aqui carente e tal, irada, tem que amar. Sim, porque agora até eu acho que eu não tinha entendido corretamente a pergunta. Então, eu acho que uma pessoa carente, na realidade, o que lhe falta? Falta Cristo. Porque Cristo é suficiente para preencher tudo que necessitamos. Quando eu digo Cristo, eu estou falando do relacionamento com Ele. Por que algumas pessoas elas são iradas, ou às vezes elas são deprimidas, ou às vezes sempre quer chamar a atenção, e aí pode ser através da vitimização. Por quê? Porque talvez ela não desenvolveu, ou ela não amadureceu, não cresceu no seu relacionamento com Cristo, e ela necessita das coisas ainda desse mundo, que são limitadas, passageiras, para ter sentido, ou para mantê-la em pé nessa vida que é injusta, que é cruel, que é insegura para aqueles que não têm esse relacionamento. Então, eu acho que pode partir disso. Só que daí qual seria a nossa função? Como que eu amo essa pessoa? O que ela mais precisa? É simplesmente ter o seu coração abastecido? Não, ela precisa entender qual é a realidade desse mundo e que há necessidade de um Salvador, buscando esse relacionamento com Cristo. Pastor, e dentro disso também dá para pegar o gancho sobre nós precisamos de fato amar as pessoas que a gente acha que não merecem o nosso amor. E eu queria a sua opinião em relação a isso. O senhor que deve ter vários casos de aconselhamento, né? Porque nossas maiores crises são em relação a relacionamentos no dia a dia, no trabalho, família, amigos, enfim. E eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão de precisamos amar as pessoas que a gente acha que não merecem amor. Então, mais uma vez, percebam que é uma questão de como nós enxergamos o mundo, né? Sim. E a gente parece que se esquece, ou nos esquecemos, desculpa, nos esquecemos de quem nós somos. Nós somos miseráveis pecadores. Nós lutamos com o dia a dia com o nosso egoísmo, com o nosso individualismo, com as nossas expectativas que às vezes estão aquém do que nós consideramos santas. Então, Paulo, ele diz lá em 1 Timóteo 1,12 que ele era blasfemo, que ele era um camarada que ele era insolente ao evangelho. E quando ele percebe, quando ele então é convertido ao Senhor, isso muda, mas muda na questão de gratidão, de ser grato ao Senhor e agir agora para isso. Por isso que nós nos entregamos às nossas vidas. E quando nós percebemos pessoas que realmente estão crescendo, e eu estou falando até de pessoas cristãs do Senhor, mas elas estão crescendo, estão amadurecendo. O nosso olhar para com elas deve ser de compaixão, de misericórdia. Então, se eu me considero forte, eu tenho que me submeter e entender que aquela pessoa está crescendo, ou que ela está com alguma dificuldade, ou Cristo ou o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. O problema é quando eu me coloco na posição de juiz. E quem é que merece ou não o meu amor? Quem sou eu? Às vezes eu acredito que isso seja até
uma desonra ao Evangelho e uma afronta ao Senhor. Porque eu estou me colocando na posição de juiz e falo, não, você merece, você não merece. Ah, você, sim, é bacana, eu vou me aproximar de você. Obviamente que nós temos pessoas mais próximas, até por causa de pontos comuns. Por exemplo, eu sou santista, então provavelmente um amigo meu que quer ir assistir o jogo do Santos lá na Vila Belmiro, a gente cria mais. Eu vou chamar ele, eu não vou chamar um corintiano para ir comigo, obviamente, né? Chorar com os que choram, né, pastor? Não entendi isso, viu? Mas tudo bem, mas eu vou levá-lo. Se tem pessoas, eu gosto, por exemplo, se eu tiver a chance de andar de cavalo, eu gosto de andar de cavalo, ou algumas coisas assim, que você pode se aproximar das pessoas, mas isso não tem nada a ver com aquele que se eu falo, não, esse aqui merece mais, aquele não merece. Não, quando nós entendemos quem nós somos, quem nós éramos, eu vou lembrar agora do texto de Efésios, né? Éramos por natureza filhos da ira, né? Então, quando eu lembro disso, peraí, eu tenho que, da mesma graça que foi colocada na minha vida, usando vários métodos, pessoas, eu tenho que ser instrumento dessa graça na vida das pessoas. Então, as pessoas difíceis, elas deixam de ser merece ou não merece, mas eu começo a pensar, por que Deus colocou ela na minha frente? Porque Deus permitiu que eu tivesse uma pessoa ao meu lado que ela, com qualquer coisinha, ela se ofende, ou com qualquer coisa, ela explode. Por que Deus colocou isso? E eu acredito que, além de eu ser instrumento na vida da pessoa, essa pessoa, com essa dificuldade, também é instrumento de Deus na minha vida, para que eu cresça, para que eu realmente me submeta ao Senhor, para que eu dobre meus pés, dobre meus joelhos ali aos pés da cruz, e eu saiba que quem está no controle de todas as coisas são o Senhor. Então, tudo, as pessoas não estão por acaso, elas são, às vezes, métodos pedagógicos do Senhor para a minha vida, e eu comprovo isso amando-as, independentemente da situação. Agora, obviamente que existem métodos. Uma pessoa iracunda, existe uma forma de você lidar. Uma pessoa que é carente, como vocês mencionaram, é outra forma de você lidar. Mas todas as formas, elas visam levar essa pessoa a ser mais parecido com Cristo. Então, eu acho que quando eu falo assim, esse merece, ela não merece, eu estou fazendo o papel de Deus e aí eu já estou pecando contra o Senhor. Então, se eu tenho isso, eu não deveria pensar nisso e deveria agir como o Senhor age. Eu tenho aqui na minha tela o Salmo 103, está escrito assim, ó, é o Senhor, né? Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Salmo 103, versículo 10. Eu devo ter em mente isso, que independentemente da pessoa, não é questão de merecimento, mas é questão de função. Qual é a minha função nesse mundo? Amar todas as pessoas. Pastor, eu queria então saber os passos práticos para a gente treinar, né, o nosso coração para amar essas pessoas difíceis, que também somos nós. Quais são os passos práticos do dia a dia para a gente ir treinando nosso coração para amar essas pessoas? Tá. De forma bem simples mesmo, um ponto inicial que eu acho que nós falhamos nisso é buscar saber, entender com quem que nós estamos lidando. Às vezes nós não sabemos o cenário do que está acontecendo e aí nós já simplesmente julgamos e traçamos planos ou estratégias para que aquelas pessoas, a gente vai agir assim ou assado, mas não entendendo exatamente como essas pessoas, qual é o cenário dessas pessoas, o que elas precisam. Então eu acho que primeiro nós precisamos saber a forma que essas pessoas enxergam o mundo. Qual a cosmovisão dela? Então, seus medos, né, quais são as suas chatices, quais são, talvez, por quê, se for possível, suas dores, que a gente não olha para isso, a gente simplesmente olha o que eles fazem para nós, mas nós não olhamos por trás do que está acontecendo. E aí, então, começar a planejar uma perspectiva, como que eu ajudo ela a enxergar o mundo de uma forma à luz da palavra, ou uma forma do amor do Senhor, ou a salvação do Senhor. Esse seria o nosso chão, o nosso alicerce. Aí,
E a gente tem que entender bem isso. Por que eu estou dizendo isso? Quer ver? Eu vou tentar exemplificar. Pense num animal, numa fera que está aprisionada pela pata e você tenta ajudar ali. O que ela vai fazer? Ela vai te morder, ela vai tentar te arranhar. E você tem que estar preparado disso. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está com a pata presa e provavelmente sangrando, doendo e todas essas coisas. Então, quando você chega para ajudar esse animal, essa fera, você vai talvez pagar um preço por isso. E isso devemos colocar dentro das nossas estratégias, que talvez eu sofra com alguma coisa, e isso faz parte do meu amor, do meu sacrifício. Mas, porém, quando eu liberto essa fera, ela pode ir embora, né? Ou não, de repente ela faz de você o seu almoço, né? Mas faz parte, é essa compreensão que eu tenho que ter. Então, no meu planejamento de forma prática, eu tenho que entender com quem que eu estou lidando, quais são as dores da pessoa, os medos. Depois que nós, então, entender, e eu acho que esse é o ponto inicial e que nós mais falhamos, entender o que a pessoa está vivendo, que a gente poderia chamar de compaixão, se colocar na pele da pessoa. Depois que nós fizermos isso, entendermos que então Deus está no controle, logo aquela pessoa ela serve de instrumento para a minha vida, eu vou ser de instrumento para ela, eu começo a atacar os problemas. Então uma pessoa, vamos voltar lá, uma pessoa muito carente, o que está faltando para ela? Está faltando para ela crer que a graça do Senhor lhe basta, que o relacionamento com o Senhor lhe basta. Então o que eu vou apresentar para ela? Vou apresentar um Deus que está sempre junto, vou apresentar um Jesus Cristo que chegou ao ponto de dar a sua vida por nós. Você acha que ele vai nos deixar sozinho? Então agora você tem passos práticos, você entendeu a pessoa? E você vai atacar o problema diretamente, ensinando as escrituras naquilo que é necessário. Talvez seja um problema de entender o mundo, e você vai precisar criar um canal de comunicação. Como que eu faço isso? Como que eu crio esse canal de comunicação? E eu acho que isso também é fundamental nesses passos práticos. É a pessoa entender que você quer o bem dela. Não significa que ela concorda. Não significa que ela vai entender tudo. Mas ela, no fundo, ela sabe. Ele está investindo na minha vida, está preocupado com a minha vida. Então, são ações onde a pessoa vai perceber o amor. Justamente aquilo que está talvez lhe faltando, nós vamos ofertar para ela, amá-la. E amar, vamos lembrar novamente, é eu entregar aquilo que é necessário para a pessoa, para que ela exerça a sua função como adorador do Senhor. Deus nos amou, como? Dando seu filho, sendo o sacrifício, tornando agora então, fazendo com que o seu povo tenha acesso ao Senhor e se torne adorador dele. Então, de forma bem prática, conhecer o cenário, entender a vida da pessoa, entender suas dores, ver qual é o problema, atacar o problema, criar uma comunicação e amá-la na prática. Nem que você tenha que pagar um preço alto por isso. Nossa, excelente, já dá uma autoavaliação aí, né? Começar por nós. Pastor, o senhor citou um passo que é a perspectiva nossa, e eu quero te fazer essa pergunta: qual a perspectiva correta que eu devo ter em relação a mim e em relação ao próximo, para amá-lo biblicamente? Eu sei que o senhor deu um exemplo aí, né, dos animaizinhos, mas quais as perspectivas que nós temos que ter em relação a mim e em relação ao próximo, para amá-lo biblicamente? Acho que o primeiro passo é a gente entender que todos nós somos difíceis. Não existe pessoa fácil. Porque quando nós falamos de amar uma pessoa que seja fácil, principalmente na questão do relacionamento. Então, eu me relacionando com a pessoa, uma entrega, uma harmonia vai ser fácil. E não é. Por quê? Porque ainda somos pecadores. Ainda temos dificuldade em viver uma adoração plena, pensando 100% no Senhor. Nós somos egoístas, como nós falamos. Por que eu acho que aquela pessoa é difícil? Porque eu estou pensando em mim, não estou literalmente achando que Deus foi gracioso comigo, me dando aquela pessoa para que eu cresça. Mas eu estou pensando em mim. Às vezes o individualismo, às vezes a compreensão de que eu preciso ser feliz nesse mundo.
é obviamente que ninguém quer viver triste, tá? Fique bem claro isso. Porém, nós não buscamos felicidade. Você constrói a felicidade, mas você não busca a felicidade. Quando eu digo você constrói a felicidade, você vai amar o Senhor, você vai servir ao Senhor e você está criando fundamentos para que a sua vida seja prazerosa. Salmo 16, versículo 9, diz que nós temos o gozo. O versículo 8 diz: tendo o Senhor à minha frente, nada vai me abalar. E daí no versículo 9 diz que, nossa, o meu corpo exulta, ele se alegra quando eu faço isso. Então, eu tenho que ter a compreensão que eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa difícil de lidar, depende qual ponto está sendo atacado na minha vida. Então, se você talvez falar, como eu disse, se você falar do meu time de futebol, não vai ter problema nenhum, mas se você tocar no meu dinheiro, ou você mexer com a minha família, ou você talvez mexer com a minha imagem, eu vou me tornar uma pessoa, eu não quero mais saber de você, e quando eu tiver que escolher, eu não quero mais, e olha só quantos problemas, ou então eu começo a te evitar, eu começo a me tornar uma pessoa difícil de se relacionar. E isso é devido ao pecado. O pecado, ele é antissocial, o pecado faz com que a gente tente se isolar. E isso é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu não quero as pessoas devido ao pecado, eu necessito das pessoas, porque esse próprio pecado exige que eu seja adorado, que eu seja contemplado. Então, eu não quero as pessoas, mas é aquele mal necessário. Então, olha só, o pensamento de uma pessoa, que é o pensamento comum a todos nós, talvez em certa medida, maturidade, mas todos nós lutamos com isso. Vocês estão fazendo um programa e eu acredito que a motivação é adorar o Senhor, mas não vai ser incomum em algum momento vocês estarem até preocupados com a imagem do programa de vocês, com vocês. Eu estou falando aqui, pô, será que eu vou falar alguma coisa que vai ser um absurdo e alguém vai me criticar? Ou se acontecer aqui eu usar um português equivocado e de repente solta aqui um nós vai, e aí nós aqui vão pensar de mim? Então tudo isso são pensamentos egoístas voltados para nós que faz com que eu seja uma pessoa difícil no relacionamento, porque eu não estou focado no Senhor. Então, voltando à pergunta, qual perspectiva eu devo ter sobre mim? Primeiro, que eu sou uma pessoa difícil. E que o Senhor teve que me amar muito. Aquela cruz representa o amor do Senhor, o quanto que eu ofendi o Senhor e o quanto que ele pagou por isso. Então, o quanto que ele ofertou para que eu pudesse hoje ter um relacionamento com ele. E quando eu entendo isso, que não, aquela pessoa não é difícil, aquela pessoa talvez tenha um problema de enxergar o mundo, mas eu também tenho. Eu preciso entender o mundo melhor, cada dia crescer mais nesse relacionamento com o Senhor. Isso nivela e faz com que eu perceba que eu consigo ter um relacionamento com as pessoas, um relacionamento que o ponto comum é o Senhor, a adoração ao Senhor, e levar aquela pessoa a entender Cristo. Aí eu acho que a gente já tira metade dos problemas. Porém, contudo, entretanto, ainda assim, teremos problemas nos relacionamentos. E nós vamos. Essa pessoa não é fácil. Exatamente. Excelente, né? Pastor, queria primeiro agradecer por esse tempo, por a disponibilidade de falar aqui com a gente, de nos ensinar tanto. Queria reforçar para o pessoal que essa conversa tá gravada, então ela vai ficar depois disponível no nosso canal. Para você que quer rever alguns conceitos, escutar novamente, ver, olha, esse ponto aqui é verdade. Ou então passar para alguma pessoa que você conhece e falar assim, ó, não estou falando que você é difícil, nem que eu seja, mas assiste um pouquinho isso aqui. E eu queria então, pastor... É difícil, né? Eu queria então agradecer e pedir para o senhor então falar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo e também passar suas redes sociais para o pessoal poder, se quiser tirar alguma dúvida, talvez conversar e acompanhar. Sim. Então, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, já que nós estamos falando sobre amar as pessoas, eu sei que eu enfatizei bem o foco de adoração ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de adorar ao Senhor, levando a palavra de Deus ou os conceitos do Senhor a muitas e muitas pessoas. Então, obrigado ao programa, ao convite, né?
E quando nós, a minha palavra final para aqueles que estão nos assistindo é que o plano de Deus sempre é perfeito. E se o plano de Deus é perfeito, ele sabe o que é melhor para a vida do Carlos, ele sabe o que é melhor para a vida de cada pessoa. Quando ele sabe o que é melhor, ele sabe quais pessoas devem estar na frente daquela pessoa. E isso, pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas flexíveis, pessoas amorosas, não importa. Ele sabe, porque o propósito de estarmos nesse mundo é representar o Senhor. Porém, somos limitados, somos incompetentes se dependesse somente de nós. Então, o Senhor trabalha em nossa vida, o seu Santo Espírito habita em nós temos a palavra de Deus para que nós cresçamos a imagem de Cristo e chegue ao ponto de amar as pessoas, independentemente de quem quer que seja os problemas que ela tem. Então, este ato de amor que o Senhor fez, que o Senhor aplicou às nossas vidas, deveria ser o nosso alvo, deveria ser aquele sonho de consumo. Quero amar as pessoas dessa forma. Então, amar as pessoas que julgamos serem difíceis, na verdade é um mecanismo, é um método, uma pedagogia de sermos ensinados e ver o tamanho do amor de Deus que nos amou, sendo nós exageradamente difíceis, né? Então, devemos olhar as pessoas como um ato de amor do Senhor em nossa vida, sendo cada pessoa tendo o seu jeito, o seu costume, as suas dificuldades. Isso é amor do Senhor, fazer com que enquanto estivermos aqui, aprendamos dele, aprendamos do amor dele e tenhamos o privilégio de servir ao Senhor, ser instrumento do Senhor. Eu acho que isso é impagável. Nem Mastercard paga isso. Então, minha palavra final seria: ame as pessoas, porque quando você ama as pessoas, prova que você está sendo alvo do amor de Deus. Ai, que bênção, pastor. Muito obrigada em nome do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bom olhar, quando a gente começa a olhar com a perspectiva correta daquilo que a Bíblia fala, né? Como as coisas podem ser vistas de uma maneira como Deus vê, né? Privilégio estar com o senhor nessa manhã. Muito obrigada mais uma vez e que seja o primeiro de muitos, né? Eu que agradeço, sempre quando requisitado estou à disposição. Eu sei que às vezes eu tenho até que a Letícia sofre, né? Sempre quando me liga, eu estou em algum lugar. Cheguei ontem de Manaus, quando ela me ligou, eu estava no Rio Grande do Sul, então às vezes a agenda dificulta, mas sempre que possível estou à disposição de vocês. Obrigado, Que pastor. demais. Muito obrigada, pastor. Obrigada mesmo. E vamos junto, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Que demais, gente, que demais, né? E agora a gente vai falar então de uma dica de leitura para continuar essa questão sobre amar pessoas difíceis. E a dica de leitura é essa: Como Amar Pessoas Difíceis, do William Smith. Compartilhando e recebendo misericórdia. Desagradável? Defensiva? Volátil? Retraída? Infeliz? Will Smith explica que aprender a lidar com pessoas difíceis começa com a compreensão de que o amor de Deus também nos buscou um dia. Você precisa do amor e do perdão de Deus tanto quanto eles. Conhecer o amor de Deus transformará sua atitude, seus objetivos e suas ações em relação às pessoas difíceis em sua vida. E isso só poderia incentivá-los a mudar também. Dica excelente de leitura hoje para todos nós, pessoas difíceis, né? Como andar com pessoas difíceis, recebendo e compartilhando misericórdia, do William Smith. E Pedro, o que temos aí? Isso. Comenta um pouco para a gente os comentários. O pessoal comentou aqui, ó. Bom dia. A esposa do pastor, Fernanda Bacutinha, mandou bom dia. A Berenice também está aqui com a gente. A Wanda sempre. A Miriam, lá de Cruzeiro, São Paulo. A Alexandra falou: eu também acredito nisso, pastor. A Débora falou: acontece também em família. Uma pessoa que amamos muitas vezes tem atitudes rancorosas, egoísta, acaba ofendendo, às vezes parece que não é intencional, mas esse familiar é muito inteligente para perceber que age mal. Então,
Pessoal, falando um pouco também, né? Essa conversa é o legal, né, do programa, de poder conversar aqui, já falar diretamente. A Wanda falou que vai assistir esse programa todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, vai ajudar a ser mais humilde e santa. E a Alexandra falou: Deus conforme nosso coração, conforme o de Cristo. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está participando. O programa não acabou, a gente vai continuar conversando aqui. E agora, conversando com o nosso Stories que Edificam. Esse nosso quadro maravilhoso. Então, roda a vinheta do Stories que Edificam. Stories que Edificam. Agora a nova vinheta é do Stories que Edificam. O que é esse nosso quadro? Nós andamos aqui pelo Instagram, vendo que as pessoas têm publicado, têm postado, para buscar aqueles stories que você vira e mostra para alguém da sua família: olha que legal isso aqui, uma coisa que possa edificar e abençoar o seu dia. Achei muito legal que nós vimos. Pode colocar na tela, por favor? São os stories do projeto Novos Sonhos, que eles já estão desde o começo da pandemia entregando cerca de 1.000 marmitas por dia na região ali da Cracolândia e tal, do centro de São Paulo. E durante esses dias, essas noites frias de São Paulo, estavam entregando comida e cobertores para todas as pessoas que eles apoiam, que ajudam. Então, que Deus continue abençoando o trabalho deles. Também tem fotos deles entregando as comidas. O Projeto Novos Sonhos é um projeto que eu, particularmente, tenho um carinho enorme por acompanhar pelo Instagram mesmo, ver como eles estão demonstrando o amor de Deus para essas pessoas. Se você quer ajudar, quer contribuir, entra lá no Instagram deles, dá uma olhadinha como você pode ajudar, seja com sua força, indo lá abençoar essas pessoas, ou também financeiramente. Esse foi o nosso Stories que Edificam do dia, para que a gente possa lembrar, né, de amar também as pessoas que às vezes estão na nossa porta, perto de casa, precisando de um cobertor, de uma comida, ou às vezes só de conversa, de sentar e talvez um abraço. Então, que esse Stories possa servir de motor para que a gente pegue essa palavra de hoje e vá praticar. É verdade, fez muito frio, né? Que bom que tem pessoas preocupadas com os outros e que isso possa mover o nosso coração, né? E vamos agora às duas notícias que separamos para você nessa manhã. São Paulo teve a segunda tarde de agosto mais fria em 60 anos. Pois é, 60 anos foi a tarde mais fria nessa sexta-feira. A forte massa de ar frio, de origem polar, que entrou no Brasil, gelou o centro-sul do país. As temperaturas baixaram muito em todo o estado de São Paulo durante a sexta-feira, dia 21 de agosto agora, e em uma tarde gélida, chuvosa, a cidade de São Paulo registrou a segunda menor temperatura para um dia de agosto em 60 anos de medições. A temperatura de 9,3 graus dessa sexta só foi superada no ano de 1987, com a temperatura de 8,8 graus centígrados. Informações com base de dados das menores temperaturas dos meses de agosto, às 15 horas, no Mirante de Santana, de 1961 a 2020. Essas informações são do site climatempo.com.br. Frio, né, Pedro? Frio demais. Apesar de ser uma notícia fria, é uma notícia quentíssima para você aqui agora, entendeu? A notícia ela é fria, mas ela é quente porque já é do nosso fim de semana. Você fica sempre muito bem informado aqui e, como eu sempre repito, independente do que o Clima Tempo está falando, se a sua mãe ou a sua esposa falar assim, leva a blusa, você leva a blusa, porque isso interfere diretamente no frio que você vai passar no dia. É verdade. Boa dica, Pedro. Mãe e esposa, né? Sempre vale a pena ouvir e obedecer, né? E dar atenção. Obedecer, bom, vamos lá. E outra notícia, que a gente está no meio de uma pandemia, né? E vem outra notícia preocupante, a notícia que temos um asteroide voando em nossa direção. É isso mesmo, um asteroide que está em uma rota próxima da Terra tem 0,41% de chance de atingir o planeta, de acordo com dados da NASA. Uma reportagem do site Independente diz que o objeto celeste, conhecido como do 2018 VP1, deve passar perto do planeta em 2 de novembro. A agência espacial disse que havia 3 impactos potenciais, mas, com base em 21 observações, que abrangem 12.968 dias, não acredita que um impacto direto seja provável. Tomara, né? O asteroide 2018 VP1, que
foi identificado pela primeira vez no Observatório Palomar, na Califórnia, em 2018, não é considerado um objeto potencialmente perigoso devido ao seu tamanho. Ele tem apenas 0,002 quilômetros de diâmetro, ou seja, cerca de 2 metros. E, de acordo com dados da NASA, ele não seria suficiente para causar um Armagedon. A fonte dessas informações é o site exame.com. Mesmo sendo pequeno, né? Remove essa pedra, né? Então, sai, Boa. já que não tomara que não caia aqui, mas é legal essas informações. A NASA sempre aqui com a gente, né? Com essas informações a respeito do universo e toda a criação de Deus. Então, acredito que também não vai chegar nada aqui desse asteroide. Amém. Mas é bom a gente falar essas coisas. Verdade, verdade. Ô Pedro, e fala uma coisa, o que o Google está falando, o que o Google falou nessas últimas 24 horas? A gente tem o quadro aqui do Dá um Google, que o Pedro vai contar para você qual foi a palavra mais buscada nessas últimas 24 horas. Final de semana é sempre muito bom, que a gente tem 3 dias aí para ver o que o pessoal está pesquisando, e de final de semana todo mundo quer saber e vai se informar. Lá pelo Google, ferramenta de busca, todo mundo quer saber sobre tal assunto, o que você faz? Vai no Google. Então, para a gente ver as tendências, o que todo mundo pesquisou, o que está em alta, o que foi repetido, o que não parou de ser pesquisado, o que não parou de ser publicado também, porque entra as notícias que mais são publicadas. Roda a nossa vinheta, a nossa querida vinheta do Dá o Google, a melhor vinheta já produzida. De volta. Essa vinheta que eu adoro, agradecer mais. Todo dia eu vou agradecer ao Miguel por essa vinheta. Então, nosso Dá um Google queridíssimo, temos diversos termos, diversas notícias. A primeira, todo mundo quer saber sobre o Kim Jong-un. Isso mesmo, lá o líder da Coreia do Norte. A imprensa internacional voltou a especular uma possível doença grave ou até mesmo o que foi noticiado, um coma dele, que ele estaria em coma e que a irmã dele, mais nova, Kim Yo-jong, está ganhando mais poderes na administração do país para, assim, assumir esse cargo dessa família que já vem sendo líder lá, enfim, da maneira mais cruel possível daquele país. É um país que não aceita o evangelho. Então, toda vez que a gente dá notícias sobre a Coreia do Norte, é bom a gente reforçar para que oremos e que oremos tanto pelas pessoas daquele país que vivem numa escravidão, né? Também pelos nossos irmãos que estão tentando levar o evangelho, estão tentando levar uma palavra de esperança para aquele povo. E o que o pessoal quer saber é se o Kim Jong-un está vivo, está morto, está em coma. E, além disso, sobre essa irmã dele, que possivelmente vai assumir, o caso, se essa notícia for verdade, que vai assumir o trono, né? Vai assumir a liderança. E o que não dá para saber de jeito nenhum se essa notícia é verdade ou não, porque é um país totalmente fechado. A imprensa, tudo é controlado pelo governo, então qualquer informação é informação de um espião, de alguém que tem alguma ligação. E por isso que sempre ficam essas especulações. Ah, mas de novo isso? Porque é o tipo de notícia que chega dos países que estão próximos, principalmente da Coreia do Sul. Além disso, agora a notícia mais tranquila, né? Foi que todo mundo pesquisou sobre PSG e Bayern, que foi a final da Liga dos Campeões que aconteceu ontem. Então, foi uma das notícias do que foi mais buscado, mais procurado no Google. Todo mundo queria saber como é que eu vou ver, onde é que eu vou fazer para assistir esse jogo, que de uma maneira inusitada, né, que foi todo esse campeonato, sem torcida. Então, esse confronto entre o PSG e o Bayern pela final também esteve no mais procurados, mas não para. O pessoal procurou muita coisa. Também todo mundo quer saber sobre o PS5, sobre o PlayStation 5. Você provavelmente que talvez jogue está nos assistindo, ou você que tem seu filho que não larga o videogame, provavelmente ele também pesquisou para saber sobre esse futuro lançamento da Sony, sobre esse videogame. E o que está sendo mais falado também são formas, agora com a segurança digital em todas, né, as plataformas, porque tudo envolve algum tipo de pagamento, tudo envolve informações e dados confidenciais. Então, há uma preocupação aí, a discussão que foi gerada na internet foi a respeito da segurança
durante o uso da internet nessas plataformas, nos consoles. Então, a Sony está tentando ver alguns jeitos de verificar essa segurança e tem diversos projetos para que você não perca a liberdade de entrar na sua conta por outro videogame, mas também que pessoas não possam pegar os seus dados, suas informações e também seu cartão aí e sair fazendo um monte de compra dentro do dispositivo. E não para, Lídia. Tá recheado. Hoje, dá um Google, o pessoal pesquisou demais. Final de semana, né? Final de semana, todo mundo quer saber um pouquinho mais. Teve também o painel lá da DC, né? Que as pessoas que gostam um pouco mais de cinema e tal. O painel online gerou muito comentário sobre os novos trailers que saíram, dos filmes do Batman e tal. Então, todo mundo procurou para saber um pouquinho mais sobre isso. E uma notícia para acabar, o que está sendo mais pesquisado agora, durante essa manhã, é sobre Mato Grosso e sobre frio. Por quê? Os pecuaristas registraram mais de 1.000 mortes de cabeça de gado na madrugada por conta do frio. Então, mais de 1.000 gados morreram por conta do frio, além de um prejuízo, né, financeiro lá e tal. A gente fica pensando, né, se 1.000 animais morreram por causa do frio, imagina as pessoas que estão aqui na cidade dormindo no chão, que precisam de ajuda. Muitas pessoas também morreram de frio durante esses dias. Então, nós que estamos aqui assistindo com o nosso casaquinho, para que isso fique na nossa cabeça, para que a gente possa ajudar, abençoar e dar esse calor, não só de blusa, mas também da nossa oração e do nosso carinho para essas pessoas. É verdade, aconteceram, né, esses casos de mortes e os criadores de gado, eles falaram que nunca tinha acontecido isso, né, que eles nunca esperaram que poderia acontecer, pegou de surpresa mesmo, assim como pegou surpresa os moradores de São Paulo. Tivemos 2 casos aí de morte. Para a gente se mover mesmo, fazer alguma coisa. É muito bom dar um Google. A Wanda também falou que ela pesquisou sobre o governo da Coreia do Norte. Então, Obrigada, Wanda. Tá vendo? Final de semana. Entrou na estatística aí do Google. Né? Wanda arrasou na pesquisa do Google. Olha só, e separamos um trecho de música da Rádio Pinheiros, o aplicativo que você pode baixar gratuitamente lá no Google Play ou Apple Store. E nós separamos um trecho de música que tem a ver com o assunto de hoje. É do Estevão Queiroga e chama O Preço do Amor, que ela fala assim, ó: cheguei fazendo cara de coitado e até chorei. Tentei reconhecer a minha culpa e te culpei. Olhei dentro de mim, no meu vazio, e não te encontrei. Eu sei. É só o amor que abre as portas. E eu me fechei. Achei que assim alguém teria pena, mas não. Não posso pagar o preço para ser amado. Quem me ama já pagou o preço do amor. Não posso pagar um preço para ser amado, pois a vida de quem ama é o preço do amor. Parei. Eu entendi que sou amado e aceitei. Amei. Depois que amei, não fiz mais nada. Aí o trecho para você, então, da música linda do Estevão Queiroga, O Preço do Amor. E se você não baixou o aplicativo da rádio ainda, baixa aí e curte, que tem muito conteúdo de qualidade. Estamos transmitindo os cultos aos domingos também pelo aplicativo da rádio, que é leve, você pode ouvir aonde estiver, às vezes não dá para abrir o YouTube, né? Então você pode acompanhar aí pela Rádio Pinheiros. No site da igreja também está lá, ippinheiros.org.br/rádio ou pelo aplicativo. É isso aí. Queria, então, saber um pouquinho mais, ficar ligadinho com a Tainá. Tainá, o que você vai trazer aqui para a gente, para o pessoal de casa ficar ligado nessa manhã de segunda-feira? Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia para você que está nos assistindo. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com o Ministério Missionários do Asfalto, continua com a campanha de arrecadação de cestas básicas para famílias com necessidades por conta do isolamento da pandemia. A campanha teve início no mês de março, mas até hoje ela continua, né? E já arrecadou mais de 22.000 cestas básicas. A meta agora é chegar a 25.000 cestas arrecadadas. A campanha tem atendido diversas cidades do Brasil e
e até fora do Brasil, né, no exterior. E para colaborar, você pode entregar a sua cesta básica aqui na IPP, onde tem um ponto de arrecadação, ou entrar em contato no Disque Coleta, o telefone 11 99 787 7796 para falar com o pastor Cláudio, ou mesmo fazer uma doação na conta da igreja nos valores. Com R$ 30,90 você colabora com uma cesta básica. Com R$ 60,90 você colabora com 2 cestas básicas. Ou com R$ 90,90 você pode ajudar com 3 cestas básicas. É importante colocar os 90 centavos após o valor para a identificação da doação. Então, com esse valor, você ajuda famílias, missionários, ONGs, ou seja, todo mundo que esteja precisando neste momento. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito bom, olha aí, as cestas básicas continuam. Nossas doações, preocupações com o próximo precisam continuar todos os dias, porque sempre tem alguém precisando e como corpo a gente continua caminhando, é isso daí. Agora eu quero dar parabéns para quem está de aniversário hoje, dia 24 de agosto de 2020, os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quem está de aniversário hoje? A Ângela Nery Santos, a Ana Carla Brito Jucá. Ana Carla, parabéns, feliz aniversário. A Áurea de Moura Barreto, feliz aniversário, Áurea. O Fábio de Oliveira Ribeiro, o Felipe Gea Yang, o Ibrahim Leonardo Saudário Cunha, o João Alexandre Ranzeiro, de Bragança dos Santos, a Júlia Silva Melo, a Luísa Barroso de Almeida. E para você que está em casa também, receba o nosso abraço com carinho do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que seu ano seja abençoado, seu dia super feliz e que sejam muitos anos, se Deus quiser, para a glória do Senhor, que sejam todos muito abençoados, com muito carinho para você. Queria reforçar os parabéns aos queridos aqui que eu olhei aqui. Parabéns especial para o Ibra também, para a Júlia, mas queria dar um parabéns especial, calorado, para o meu grande amigo João Alexandre, esse cara muito querido, esse cara que é bênção. Um parabéns, você é muito querido. Eu ia falar do nosso linguagem, nossa, você é monstro, então não sei como estamos ao vivo. Então, um abraço. É verdade, muito bom. E você que está nos acompanhando, continua com a gente, né? Porque teremos várias programações durante o dia, durante a semana. Hoje a semana está só começando. E manda aí o seu comentário. Manda também para o telefone da Comunicação de Pinheiros, que é o 011, estamos em São Paulo, 11 98149 8444. Vou repetir, está aparecendo na sua tela. É 011 São Paulo, 9149 8444. Manda seu recado, sua foto de você assistindo o Manhã IPP. E a semana está só começando, né? Nessa semana nós temos vários temas aí. Temos tema sobre perdão, né, Pedro? Temos tema do Evangelho em casa e temos mais convidados especialíssimos aí durante a semana toda no Manhã IPP, ao vivo, diretamente para você. É isso aí. Isso, todo dia a gente traz conteúdo aqui ao vivo, fresquinho, mesmo mudar o Google, as nossas notícias, tudo para que você comece o seu dia aqui com a gente, que a gente comece feliz. E eu queria dizer também, essa semana está repleta. A semana passada foi bem, isso que foi sobre missões, mas essa semana continua com temas sensacionais escolhidos pela nossa queridíssima produção. Eu queria dar uma lida aqui e agradecer os comentários do pessoal que esteve aqui com a gente, a Ruth Sobrinho, que também está sempre com a gente. Bom dia, muito bons os assuntos de hoje, Deus abençoe todos os programas. A Glaucinha também, um grande abraço para a Glaucinha. A Débora falou que Lídia, rindo para não chorar, asteroide corram se puder. Como a Lídia disse, né, da Wanda comentando que também virou estatística lá pesquisando sobre a Coreia do Norte. A paz do Senhor para Maria Roquelina, que disse: estou assistindo o programa pela primeira vez, muito me tocou esse quadro sobre amor, é um assunto maravilhoso, nos faz refletir. Ela é de Salvador, Bahia. Um grande abraço, Maria, que você esteja aqui com a gente também todos os dias às 10. E para quem talvez não possa estar aqui, né, todo dia às 10, dá um jeitinho. Mas, além disso, o programa, como sempre repito, fica disponível se você quer assistir, reassistir. E o nosso conteúdo aqui continua
24 horas. Hoje, segunda-feira, nós já começamos aqui com nosso Vida Devocional com o Samuel, né? E agora com o nosso programa. Mais à tarde nós temos o Teologia Descomplicada, esse programa que vem para tratar de alguns temas teológicos, né? Para a gente conseguir ver a luz da Bíblia com pessoas que têm o conhecimento, né, sobre as Escrituras, para a gente poder também levantar um ponto e discutir alguns assuntos. E hoje à noite, é claro, você não pode deixar de ficar com a gente no nosso culto do Conexão com Deus. Conexão com Deus, a partir das 8. Fica ligadinho aqui o dia inteiro. Tem programação de manhã, de tarde e de noite. E tudo com o maior carinho, com o maior amor, para que possa edificar e abençoar o seu dia e te levar uma palavra de esperança, de conforto, mas também, como foi de hoje, um pouco de confronto, né? Para que a gente consiga melhorar e ser a imagem de Cristo. É verdade, Pedro, muito bom. E sexta-feira temos o tema que é a glória de Deus na rotina, e que o Manhã IPP seja um canal, né, um instrumento nas nossas vidas, na sua vida, de glorificar a Deus todos os dias, né, para que a glória dele seja manifestada na terra. Então é isso, a gente fica por aqui, mas tem um quadro ainda. Vamos dar uma boa ideia, então, no final, antes de acabar o programa? O que você acha, Pedro? Pode ser uma boa ideia. Vamos dar uma boa ideia para você, então, antes de acabar o programa, para você ficar com uma ideia excelente aí para o seu dia. Vou chamar a Cláudia para falar do Boa Ideia. Uma das funções da igreja é enviar missionários. Mas você já parou para pensar como eles conseguem manter o contato com a igreja local depois que eles saem para o campo? Fique agora com uma boa ideia para essa situação. A boa ideia de hoje é uma dica muito legal para nós, da igreja local, nos comunicarmos com os nossos irmãos que foram para longe para pregar o evangelho, viver uma nova cultura, enfrentar muitas dificuldades, sejam sozinhos ou com suas famílias. Temos um meio de comunicação muito abençoador à nossa disposição, a internet. E por que não usá-la para criar relacionamentos com esses irmãos e ouvi-los e compartilhar a vida com eles? Podemos incentivar nossos filhos e filhas a serem amigos dos filhos deles, enviar e-mails, vídeos, áudios e até mesmo uma carta. A gente pode ser muito criativo. Por isso, vamos nos unir para ajudá-los e animá-los nesse trabalho que é tão árduo. Essa foi a nossa ideia de hoje. Continue nos dando mais ideias para que elas se tornem conteúdos aqui na IPPTV e ajude mais pessoas. Tá vendo que demais uma boa ideia sempre surge assim de repente, né? Assim como esse quadro que começou hoje. E todos os dias nós teremos uma boa ideia aqui para compartilhar com você. E como a Cláudia falou, se você tiver uma ideia também, e mesmo que se você não considerar boa, sempre vale a pena compartilhar as ideias. Então compartilha com a gente, manda aí nos comentários, no telefone da comunicação. E todos os dias nós teremos esse quadro que é uma bênção sobre boas ideias para você, para a sua igreja, para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua família, enfim. Uma boa ideia, sempre vale muito, né? É isso, nós ficamos por aqui. A programação não para, ela continua. Próximo programa ao vivo, repetindo, é às 12h30, Teologia Descomplicada, e à noite, o Conexão com Deus. Fiquem com Deus e até amanhã.